Bom, nós, como tínhamos anunciado, temos connosco uma missionária, a pastora missionária Dolores Andrade. Ela esteve 10 anos na Índia como missionária e conhece ali o Nepal e conhece aquela região da Ásia, e eu pedi, ela é minha aluna na universidade, está agora em Portugal durante algum tempo, e eu convidei para estar connosco neste dia, porque é um dia de passar visão sobre missões, para falar sobre a sua experiência e também para nos trazer a palavra de Deus, e por isso vamos ouvi-la agora. Faz favor, irmã. Mas dá um grande bem-vindo. Amém? A paz do Senhor. Quando começa, eu o chamo de professor, de pastor. Que privilégio para mim estar aqui nessa manhã. Assim como o pastor Lino, o meu professor, o professor Lino, anunciou, eu sou missionária, estive na Índia por alguns anos. E para mim é uma satisfação estar aqui nessa manhã e compartilhar um pouquinho do que o Senhor fez e está fazendo nas missões. Enquanto eu comentava com o pastor a respeito de algumas imagens que eu vou estar mostrando, a princípio eu achei que seria muito forte. Mas depois eu pensei, a nossa vida cristã é uma vida forte. Acho que nós temos uma estrutura para estar recebendo, ainda que sejam umas imagens um pouquinho fortes. E para começar, eu não poderia deixar de começar pelo começo, pelo livro das missões, que é o livro de Atos. Então, antes de mais nada, quero convidar os irmãos para estar abrindo em Atos 1:8, por gentileza. Quero agradecer a oportunidade, como brasileira, quando eu estive no Brasil alguns dias atrás, o meu pastor me perguntou: ô filha, como que é a igreja em Portugal? Eu falei: pastor, eu te confesso que eu estou literalmente na bolha brasileira. Eu ainda não tive o privilégio de ir numa igreja portuguesa. A oportunidade chegou tão rápida. Gente, muito obrigada por esse privilégio. É literalmente um privilégio de estar aqui, depois da Índia, Brasil, Portugal, ainda que fale português, mas e os muitos desafios que temos? Ainda que falamos português, não somos iguais, não é verdade? Agora que já dei tempo para que nós possamos encontrar a palavra, fala assim, a palavra do Senhor, ela é bem conhecida dentro das missões. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, para muitos de nós, eu fiquei tão feliz quando eu vi que, olha, aqui temos África, aqui temos quantas nacionalidades aqui representadas nessa manhã? Português, Brasil, África. Tem algum indiano aí? Namastê. Não tem, ainda bem que eu não vou gastar o inglês. Tem indiano? Canadá. Ah, Canadá. Porque agora eu ia ter que gastar o meu pouco hindi. Ainda bem que eu não vou gastar ele. Então podemos continuar com o português. E é sobre esses confins da terra. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais com os irmãos. Vou pedir para que coloque, por favor, um pequeno videozinho que eu separei. O vídeo, por favor, o primeiro. É o vídeo. É que ele é o mais forte. Eu vou começar, sabe, dando uma injeção assim mais forte. Aqui acontecem vários rituais. Inclusive, ali é um corpo que está sendo lavado antes de passar no processo da cremação. Esse é o local em que o rei, que a família real foi queimada. Então, para eles é um status ser queimado nesse mesmo local. Eles pagam a mais para isso. Só uma determinada casta poderia estar participando desse momento aqui. Então, esse é o rio Gangara. Ele é um dos afluentes do rio Ganges. E especificamente nesse momento eu estava no Nepal, mais exatamente na cidade de Katmandu, e eu tive essa oportunidade de estar indo ali. Eu também estive no Ganges, estive em outras partes da Índia, mas no Ganges eu não consegui filmar algo assim tão relevante com relação a um ritual tão importante.
Mais para frente eu vou explicar o porquê que eu escolhi exatamente esse momento de um enterro, né? O porquê de um enterro, por que começar com um enterro, que simboliza o quê? Literalmente morte. Mas qual dessa importância? Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais. Agora, por favor, aquela outra imagem, que é a imagem da árvore. O que os irmãos podem estar vendo ali? O que os irmãos confiam que seja? É uma árvore? Olha, para mim, é uma árvore. Com alguns, como diria no Brasil, balagandando, né, que é muita coisa pendurada. Mas isso ali é um Deus. E por que eu trouxe uma figura de um Deus, não um Deus conveniente? Quando fala deuses, lógico, quem aqui nunca ouviu de um dos deuses indianos, de uma imagem em algum lugar? Por que eu escolhi uma figura totalmente inusitada? Essa foto eu mesmo tirei. Exatamente para falar que na Índia temos milhões de deuses. Esse é um deles. Qual que é o nome? Nem sei se eles sabem o nome, eu também não sei. Mas esse é um Deus. Um dos deuses. Perto da minha casa, uma pena que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo as fotos, vamos perdendo, se não salva, né? Não tinha tecnologia. Eu fui para a Índia em 2008. Não tinha WhatsApp. Gente, para falar com a minha mãe naquela época era uma luta, era uma ligação de alguns segundos para dizer: mãe, estou bem, estou viva. É isso, né? Era muito caro, muito longe. Mas eu tinha perto da minha casa, eram 2 tijolos. Tijolos, um tijolo, alguém tinha colocado, pegou um pedaço de carvão e colocou o olhinho, uma boca, vestiu uma sainha e tinha lá um colar de alguém que estava adorando. Como é que é o nome dele? Nem sei se quem sabe, fez o Deus sabia. Mas tudo vem a ser um Deus. O rato é um Deus, tudo é um Deus. Então, é politeísta, né? Como que vai estar essa divisão? A Índia vai ser 80% hindu, 1% para os sikhs, aí depois temos 3% para os muçulmanos, que é a segunda comunidade islâmica no mundo. A Índia só perde para a Indonésia. Então, se de um lado nós temos os hindus e as outras conhecidas como religiões orientais, depois temos o Islã, e depois nós temos 2% que seria o cristianismo. Mas quando fala cristianismo, é todo aquilo que de alguma forma tem alguma imagem de Cristo. Todas, aí é cristão. Todos, aí entra todos, né? Aí entra os testemunhos de Jeová, aí entra todas as que tenha qualquer tipo de ligação com Cristo, então vai entrar nessa contagem como cristãos. Aí nós vamos a pensar o que tem chegado na Índia a respeito do cristianismo, que é a ênfase que eu gostaria de dar nessa manhã, que é o que é ser cristão. Igual eu estou comentando com os irmãos, em que você vai passar uma árvore, está sendo adorada, vai passar, tem um tijolo sendo adorado. As mulheres vão estar ali belamente vestidas, com seus sares, com o seu ouro, com suas flores no cabelo, estão ali ao redor de uma árvore, passando um cordão, em jejum. Cadê as esposas aqui? Em jejum o dia inteiro pelo marido. Então ela está ali dando aquela volta na árvore. Coisa, não sei o que é mais inútil, né? A volta na árvore ou o cordão. Mas elas estão ali em jejum. E aquilo que aquelas pessoas é um passo muito importante. Em jejum, um dia pelo esposo, ao redor de uma árvore, toda enfeitada, toda arrumada, sem comer. É uma forma de religião. E como meu professor está presente, né, professor? Então, assim, cabe a nós respeitarmos. Eu não ia lá falar nada, mas que foi interessante, uma experiência interessante foi. Agora eu gostaria de passar uma outra imagem, que é essa daí, das crianças, exatamente, obrigada. Essa daqui, como o pastor aqui apresentou, crianças de uma organização, essas crianças são da Salvation Army, do Exército da Salvação. Então, por que eu estou mostrando elas? Porque é uma forma que o cristianismo, ou que a Igreja de Cristo tem encontrado como estratégia para entrar em lugares como Índia, como Nepal e outras. A Índia está em 10º lugar em perseguição a cristãos. Então, o Exército da Salvação tem um papel muito importante. Não só ele, como outras organizações que trabalham. Essa foto eu tirei mais especificamente na região de Mumbai. Na área da prostituição, estima-se que 500 mil mulheres estão na área de prostituição todos os dias.
Eu trabalhei com algumas dessas mulheres, com algumas dessas crianças também. O Exército da Salvação vai trabalhar com resgate, tanto de meninos como de meninas. E entregam essas crianças para outras organizações, que vão estar direcionando, que vão estar levando para a escola. Eu estava comentando com os pastores, na hora que eles foram me buscar, que a população indiana hoje está em segundo, é a segunda mais populosa do mundo. Só perde para a China. Nós estávamos a comentar que perde entre aspas, porque na Índia, com o sistema de castas, com o sistema de governo, então as pessoas da vila, tem as castas dos intocáveis, e nem todo mundo existe oficialmente. Então nós não temos como saber se realmente ela ainda, até mesmo se não já ultrapassou a China, e há muito tempo com relação ao... Hoje estima-se que a população indiana seja o quê? 1,408 bilhões de pessoas. Mas eu creio que seja muito mais. É muita gente. É muita gente. Aí quando nós olhamos para esse gráfico, dizemos assim, 2% de toda essa população vem a conhecer a Cristo de alguma forma, né? Tem alguma forma do cristianismo ali presente. Então, é muita gente que não conhece Jesus, nunca ouviu falar. E que um Deus como árvore, uma Deus como uma pedra, são tantos outros. E vidas todos os dias têm sido literalmente ceifadas e vivido num engano, né? Não conhece o verdadeiro Deus, aquele que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode literalmente dar a vida. E agora eu quero explicar um pouquinho daquele vídeo. Ali estava mostrando o momento da cremação, de lavar o corpo, porque esse vai ser um dos passos que vai ser importante para a reencarnação. Eles acreditam que vão lavar aquele corpo, esse corpo vai ser cremado e na encarnação essa pessoa pode vir melhor. E o fato de ser naquela região, naquele local onde os reis antigos foram cremados, é uma honra muito grande. Imagina-se o quanto que se paga para poder ter esse privilégio de ser queimado ali. Então, ou seja, não cabe a uma casta baixa, não cabe os mais pobres. Só uma determinada casta poderia ter esse, digamos assim, privilégio. E mais, o que é mais chocante é de pensar que eles passam aqui, têm a oportunidade de vida e ficam esperando que venha uma próxima para que seja melhor, para que faça algo de diferente. Assim foi ensinado. Aí quando nós falamos assim, igual eu comentei, que para mim o privilégio é estar numa igreja portuguesa, né, viver o cristianismo dentro de Portugal. Mas para nós, que nascemos, ainda que vimos da realidade como eu vim, de uma igreja católica, mas eu já tinha uma imagem de um Cristo, de um cristianismo. Ainda que eu não lia a Bíblia, tinha a Bíblia. Ainda que eu não a praticasse. E quando eu vim a conhecer o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, há 20 anos atrás, não foi algo tão inusitado. A minha família, de uma certa forma, já vinha de uma linhagem cristã. Só que para essas pessoas, sabe aquele corpo ali que está sendo lavado para ser cremado? A primeira chama de fogo precisa ser colocado pelo seu filho primogênito. Agora pensa se essa pessoa converteu. Aqueles passos ali da cremação vai estar condicionado ao sistema que vai dizer da próxima encarnação. E se essa pessoa aceitou Jesus, então quem vai jogar essa pequena faísca de fogo? Então não é uma quebra tão somente com, eu vou deixar esses deuses, eu vou deixar essa árvore aí, não serve para nada, essa é uma árvore como outra qualquer. Vai muito além, meus irmãos. O que eu gostaria de trazer é essa compreensão. Vai estar tocando na cultura, vai estar tocando no sistema familiar, vai estar tocando na sua visão política, vai estar tocando na vida como um todo. Não é simplesmente, eu deixei os meus deuses. Eu frequentava a igreja católica, eu seguia aquela liturgia, e agora eu sigo uma bela liturgia de uma igreja evangélica. Não. Vai envolver toda a família.
Aí é onde entra a questão do porquê da perseguição. Os níveis são muito mais altos. E agora que eu estou a falar desse desafio tão grande, olha, ser cristão na Índia. Mas como que a igreja de Cristo atua nesse lugar? Como atuar? Não é de contra, a gente precisa separar aquilo que é literalmente cultural e aquilo que está relacionado diretamente aos deuses. E é uma linha muito fina. Porque a maioria das coisas vai estar relacionada. A forma de vestir, tudo vai estar diretamente relacionado. Então, aquilo que vai ser remido no sentido de cultural e aquilo que é no sentido ligado aos deuses. É literalmente um dos nossos grandes desafios. É trazer, que vai desonrar então os pais. Nós vamos ensinar, nós como cristãos então vamos ensinar que eles devem desonrar os pais? Não podemos fazer isso. Mas de uma certa forma também não podemos dizer, olha, você tem que ir lá sim, tem que jogar o fogo. É a sua missão. Você é o filho, eles esperam isso de você. Os irmãos que estão a me compreender, um dos passos mais difíceis de alguém converter na Índia. Um outro fator importante é que a conversão é proibida pela Constituição. É proibido pela Constituição a mudança de religião. O que você quer mudar? Quando se fala o nome de uma pessoa indiana, só em falar o sobrenome eu sei se é a sua religião. É muito forte. Está tudo correlacionado. Não é algo tão simples. Agora eu mudei, como eu comentei. Muita gente não existe oficialmente. Tinha um nome de uma determinada religião, agora é cristão, vai ter um nome cristão. Não existe oficialmente, pode fazer isso de uma forma tranquila. Mas aqueles que existem oficialmente, que têm o seu nome, como que ele vai fazer isso? Como que é no trabalho? Naquele momento em que está ali, gente, eles param tudo. Um dos meus primeiros choques, cheguei lá no norte, fui comprar fruta. Estava ali escolhendo, então, peguei a banana, estou com o dinheiro na mão. Era a hora dele fazer a púdia, que a púdia quer dizer adoração. Você acha que ele parou para me atender e me dar as bananas e pegar o dinheiro? Gente, ele pegou aquele incenso e incensou tudo e me incensou também a minha colega, porque só arrepia. Eu digo, ai meu Deus, menina, você não faz isso aqui não. Faz que você não está vendo. Que a menina, eu te repreendo. Ai, ainda tem que passar esse vexame. Eu não sei que era mais doido, do incenso a colega que estava do lado. E eu fiquei tipo, o que eu faço agora? Então assim, eles não vão parar a adoração deles. Porque você é cliente, está ali com dinheiro, precisa ir, não vai. Vai ser superior. Vai ser superior. Gente, tem uma outra questão. Eu estou falando dessas questões que aparentemente para nós são pequenas, mas que culturalmente, e quando vai falar de uma mudança, de um ser cristão, é totalmente diferente dentro de um contexto asiático. Eu morava ao lado de uma mesquita. Eu não sei se os irmãos aqui gostam de acordar cedo, mas não é uma das minhas habilidades. Oh, Jesus, o Senhor sabe. E eles não ficam esperando das 5 horas da manhã, não, gente. É no primeiro raio do sol. Eu digo, que raio de parto, meu Deus do céu. E eles começavam lá, lá. Aí depois eles deviam ir dormir, porque eu fiquei acordada, né? Gente, são muitos desafios. Mas olha a vergonha para mim. Eu sirvo a um Deus verdadeiro, o único, o exclusivo, Jesus Cristo, que veio na terra, que morreu em meu lugar. Mas eu não acordo no primeiro raio de sol para glorificar o nome dele. E muito menos para chamar ninguém. Ainda se me chamar, ainda vou ficar com raiva. Vou falar a verdade, me chamou. Você não tem que fazer, não vai dormir, porque você morou antes. Espera acordar. Mas você entende, eles têm esse compromisso. No primeiro raio do sol, quer dizer, gente, que alguém ficou ali, ó, de vigia, ó. Aí eu começou a cantar, começou a gritar, e vem lá com aquela incensaiada, aquele fedor, gente. Aquela mistura que eles chamam de perfume, mas que não tem nada de perfumado. Não tem nada de perfumado, começa aquele cheiro. Então você já acorda assim, tipo, onde é que eu estou? Já acordei com barulho, além do barulho, o fedor. Aí depois eles saem para trabalhar e você fica lá naquela fumaça, né? Eu estou falando assim, de coisas aparentemente tão simples, tão corriqueiras, mas quando se
tem isso como parte da sua vida, do seu dia a dia, não é tão simples. E aí quando nós falamos assim, a conversão, eu vou lá e vou falar de Jesus. E qual foi literalmente o tema que quando o pastor me convidou, eu falei, mas Senhor, é a minha oportunidade, pode ser a primeira ou segunda, será que eles vão me chamar de novo? Pode ser, essa menina ali é meio desorientadinha, veio da Índia, ficou meio indiana. Mas é uma oportunidade de falar. E o Senhor só me falou fala de testemunhar. O que é ser uma testemunha? Eu não sei se tem algum dos irmãos aqui que seja da área do direito. Eu não sou da área do direito. Não tenho chamado para direito. Mas uma coisa, todos nós aqui temos em comum. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos em comum. Nós fomos chamados para testemunhar. Nós somos chamados, esse é o nosso chamado. Testemunhar. E quando foi ontem, o Senhor me falou algo ainda mais grave. Não é se chamar para testemunhar. Ser chamado para testemunhar e dar testemunho. Testemunhar e dar testemunho. Nessa questão de dar testemunho, eu queria que os irmãos passassem a próxima foto. É uma foto que eu estou com as crianças. Essas são as crianças com as quais eu trabalhei. Algumas delas, sim, vieram do Exército da Salvação. E entre outras organizações que trabalham diretamente dentro da área na área da prostituição ou da área de vulnerabilidade, e eles nos repassam. E algumas delas, eu tive esse privilégio de estar com elas. Nós, no projeto da minha igreja, nós tínhamos mais de 50 crianças, e eu morava com 9 delas. E certo dia, a respeito de dar testemunho ou ser testemunho, eu estava com... Nós tínhamos era uma organização grande, muitas crianças, e tínhamos um ônibus. E eu fui com as crianças, a gente ia para o dentista, e eu estava com algumas delas. O que acontece? Eu tirei carteira de habilitação na Índia, gente, eu dirijo igual os indianos. Igualzinho, eu só sei dirigir na Índia, eu só dirijo lá direito, eu não sei fazer baliza, minha carteira é indiana. Só que acontece que nessa autoescola, o moço simplesmente, ele não me enrolou, ele literalmente sumiu com o meu dinheiro. E um dia, eu estava indo a caminho, eu ia com as crianças até ao dentista. E essa autoescola ficava no caminho. Então eu pedi ao motorista para dar uma paradinha em frente à autoescola, que eu ia lá e me preparar. É hoje que eu brigo, sabe? Preparei e falei, é hoje eu quero um barraco naquele lugar, hoje esse indiano vai ver como é que faz um barraco, ele vai me devolver esse dinheiro, hoje eu quero meu dinheiro, eu quero a minha carteira. Eu me preparei, eu me armei. E uma chuva, gente, na Índia quando chove não é chuva, é dilúvio. E uma chuva, e as crianças juntas. E a pessoa que, assim, a braveza que ia brigar. Eu não falei com elas que eu ia brigar, mas eu tava brava. Então já ficaram assim, né? A Didi tá brava, a Didi é irmã, sabe? A Didi tá brava. Eu tô ali, falei assim, aí falei com o motorista, você pode parar aqui, por favor? Aí ele parou. Tinha uma enorme poça de água. Eu estava toda arrumada, imagina que eu pensei assim, nossa, agora, brava, sem o meu dinheiro, ainda vou molhar. Aí, pior ainda, ele falou assim, você tem uma sombrinha? Eu falei, agora sim, ainda quer a minha sombrinha. Toda armada. Tenho aqui. Aí ele pegou a sombrinha, ele desceu do carro, andou naquela lama, saiu do outro lado. E eu pensando, mas o que esse homem está fazendo, meu Deus? Eu já estou aqui com as crianças, a gente já pediu para parar, ainda vai atrasar. Ele voltou. Ele devolveu a sombrinha. Eu não entendi. Passou na água, veio com as pernas até a altura do joelho, onde ele tinha entrado. Ele pegou o carro e foi dando ré. Deu ré. Quando ele parou no lugar que estava seco, ele falou, agora, Dolores, você pode descer aqui para a sua sombrinha. Gente, sabe aquela pessoa que está virada, armada para brigar? Sabe quando Deus literalmente fala com você, olha, eu atravessei a lama do pecado para você. Te chamei para ser minha testemunha. E muitas vezes, gente, ser testemunha é não ter razão. É ter razão e abrir mão da sua razão. Eu desci. Mas o Senhor havia falado tão tremendamente ao meu coração
que ainda que eu estava com razão, ainda que era o meu jeito, mas era o meu testemunho na frente das crianças, na frente daquele funcionário e na frente daqueles outros que eram da autoescola. Eu fui lá, eu conversei com eles, mas eu não briguei. Eu entendi. Eu entendi. Então foi muito além. Aquelas pessoas, elas nunca souberam disso, possivelmente nunca vinham saber. E aí muitas vezes pode perguntar assim, mas você ficou 10 anos na Índia? Irmãos, eu fiquei 10 anos na Índia. Para descobrir, sabe o quê? Eu passei anos me preparando, fiquei 2 anos no seminário, fiquei 2 anos em outro campo. Antes de chegar até a Índia, passo 10 anos lá para descobrir, ou seja, o quanto que eu ainda tenho que aprender para ser a sua testemunha. O quanto que eu tenho que aprender, é nas mínimas coisas. Testemunhar, muitas vezes acham que você foi lá então, ficou lá com as crianças, sem falar da palavra, com certeza, mas você ficou lá o tempo inteiro. Nem sempre se tinha essa oportunidade, até porque tem perseguição a cristãos. Você acha que nós temos um belo templo como esse aqui? Tem igreja na Índia? Tem sim, tem alguns templos sim. Mas a maioria das igrejas é em uma escola, em cada sala de aula vem a ser uma igreja. Cada sala, uma denominação diferente. E ninguém fica brigando porque é uma igreja, porque é isso, que tá barulho, que sabe por quê? Aquilo que a pastora falou no momento do louvor, a união faz a força. Porque se chega, está uma igreja aqui, a igreja do jubileu, aqui sozinha, nesse cantinho. É muito mais fácil para os radicais ou os mal intencionados chegar e jogar fogo, como aconteceu tantas e tantas vezes com as igrejas na Índia. Só que quando estamos juntos, nós somos fortes. Nós somos fortes. Então, não é que a igreja de Cristo, então a igreja de Cristo na Índia é miserável, ela não pode ter um templo. Não é bem essa, não é esse o maior fator, não. Não é. É porque quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Somos fortes como testemunhas. Essa foi a mensagem que o Senhor me colocou. Ser testemunha. Ser testemunha. E muitas vezes eu tive poucas oportunidades de estar em uma igreja mesmo com a Bíblia na mão lá. Porque sou estrangeira. A outra, qual país, qual estado que eu estava? Qual língua eu falava? Qual língua eu não falava? Era muito mais perigoso. Mas em estar com um funcionário de uma autoescola em que eu fui lá, que eu ia para brigar. Quantas oportunidades eu teria de falar o verdadeiro cristianismo, que muitas vezes é a perda. Quantas oportunidades nós temos aqui de perder o seu trabalho, na sua universidade. Eu sou aluna do professor Vinícius, nós poderíamos chegar e ele como professor, eu como aluna, brigarmos, porque nós somos cristãos, é porque esse aqui é um país cristão. Na maioria das vezes a gente fica bem quietinho, né, professor? Porque esse é o nosso papel, é sermos testemunhas. É na nossa vida. É no nosso dia a dia. É nas coisas simples. É literalmente nas coisas simples. É numa reunião de mulheres. É no momento ali de um café que se tem a oportunidade. O Senhor tem me dado a oportunidade de atender muitas mulheres aqui em Portugal. E muitas vezes elas já vêm preparadas. Porque você... Digo, não, olha, aqui eu sou tão estrangeira quanto você. Aqui eu também sou forasteira. Aqui também eu passo desafios. Mas falo português, mas você é brasileiro. Mas aqui também eu tenho questões relacionadas à documentação. Aqui também eu tenho questões culturais. Aqui também tem coisas que é gostoso aqui no país, mas que eu também não gosto. Não tenho. Eu sou uma testemunha aqui também. Nesse tempo que eu estou em Portugal, eu sou portuguesa. Quando eu estive na Índia, eu sou indiana. Não é a minha cultura, não é o meu querer, não é o meu jeito, não é o meu Cristo. Só tem um Cristo. Só tem um. Só tem um. E Ele nos chama a testemunhar esse amor dele. Como bem falou John Stott, nós é um Deus global. Então nós precisamos ser cristãos globais. Porque o nosso Deus é um Deus global. Ele não está mais hoje resumido a tão somente o Deus de Jerusalém, o Deus dos judeus.
É o Deus dos africanos, dos indianos, dos brasileiros, dos portugueses, dos italianos, de todas as nacionalidades. É um Deus que respeita o nosso coração. É um Deus que respeita literalmente a nossa cultura. Muitas vezes nossa forma de vestir, nossa forma de falar. Como alguns brasileiros brincam, isso é um português mal falado. Eu digo, o seu ou o nosso? Né? Na minha visão, vai ser o seu, o nosso. Sabe? Então é literalmente conviver com essa diversidade, mas com graça, sendo testemunha, em amor, buscando em todo tempo. Uma outra questão dessa questão da atuação, do ser cristão, em um contexto como o asiático, um contexto que eu estou comentando aqui, muitas vezes de tantos desafios, que na verdade nada mais é do que desafios diferentes dos desafios em Portugal. Como conviver com isso? Como que a igreja de Cristo cria discípulos ali naquele lugar? Eu creio que da mesma forma que cria aqui, através do poder do Espírito Santo. É o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que testifica, é o Senhor que dá estratégias. Qual foi a estratégia que o Senhor deu ao pastor Lino para abrir essa igreja? Ele deu uma estratégia, certamente que ele deu. E da mesma forma ele tem dado. Eu estive em igrejas grandes na Índia, igrejas pequenas, em vilas. E em todas elas tinha o único Deus, o único Jesus a ser adorado. Olha que coisa mais linda. Olha que privilégio. No Nepal também, na Tailândia. O Senhor me deu esse privilégio de estar indo. Mas talvez os irmãos nessa manhã possam estar dizendo assim, mas olha, eu não tenho um chamado missionário. O Senhor não me direcionou aí a nenhum lugar, e muito menos a lugares tão difíceis, culturalmente falando, ou até mesmo socialmente, econômica falando, como Índia, como Nepal, como Angola, como Guiné-Bissau, ou até mesmo como o Japão, que é um primeiro mundo, mas é uma cultura tão forte. Mas uma coisa eu tenho certeza, você foi chamado para ser testemunha. Porque eu fui, todo aquele que aceitou Jesus não tem outra opção, e dá testemunho. E muitas vezes, esse seu ser testemunha é tão somente atravessado do seu quarto até o próximo quarto ao lado. E esse é o mais difícil, não é verdade? Que é a nossa Jerusalém. E a Samaria? E os vizinhos? E aquele que coloca o sonzão, o fado depressivo de madrugada, e você tem que ficar ali. Não é verdade? Gente, essa é testemunha. Essa é testemunha. E o funk no Rio de Janeiro, não tem ninguém do Rio aqui não, né? Eu não sou do Rio não, mas tem alguém do Rio? Gente, o funk, meu Deus. O funk. Ô, Jesus, irmão, me perdoa, viu? Me perdoa. Eu também não. Temos algo em comum. Sabe? Essa Jerusalém, essa Samaria, gente, é complicada. E quando, pior ainda, quando o funk é do seu irmão do quarto ao lado, que é o meu caso. Gente, meu irmãozinho de sangue. Entendem? Então, assim, esse ser testemunho, gente, é muito complicado. E não está resumido a ter que ir à Ásia. Claro que nós podemos fazer missões indo, contribuindo, orando e testemunhando. Para ser testemunha, precisa pegar um avião e ir para a Índia? Precisa chegar no Nepal? Pode só atravessar aqui a rua. É o ser testemunha. Esse é o chamado da Igreja de Cristo. Esse é o nosso chamado. E eu estou falando isso, gente, porque esse tem sido o meu maior desafio. Exatamente ser esse testemunha. Quer seja na universidade, no local de trabalho. Então, quase não tem fofoca. Jesus, fica com a gente. Quase não tem situações. Quase não tem coisas para você até esquecer e dizer assim, Jesus, o Senhor fica aqui do lado agora, que essa briga aqui é minha. Faz igual eu na escola. Essa aqui é minha. Pode ser com sombrinha, sem sombrinha, eu que estou indo. Não é assim? Não é isso que nos acontece? Então, esse é o nosso chamado. Ser testemunha.
Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com essa igreja nessa manhã. Igreja, você tem um chamado. Igreja do Jubileu, a sua igreja é linda. Eu cheguei e falei, ai pastora, que igreja linda, que aconchegante, que gostoso. É verdade. É muito bom. Eu não tive esse privilégio na Índia. No Brasil as coisas são diferentes, mas também é uma igreja muito aconchegante. Mas você testemunha ali no local de trabalho, quando aquele colega não é tão, sabe, não age de acordo, não age com honestidade, muitas vezes até calunia o seu nome. Na universidade, muitas vezes as ideologias, não é verdade? E são tantas as situações, as oportunidades para nós deixarmos de ser uma boa testemunha. Quantos aqui já ouviram de pessoas que simplesmente não vão a uma igreja porque ouviram um mau testemunho? Quantos exemplos nós temos, não só de igrejas, de irmãos, de ministros, que não deram um mau testemunho, e esse mau testemunho afastaram tantas pessoas de conhecer o verdadeiro Deus. Aí agora então, ser uma boa testemunha cabe ao casal de pastores. Cabe aos irmãos que estão ali operando no som. É responsabilidade dos irmãos dos louvores. Eles que têm ali a responsabilidade de dar bom testemunho. Eu sou só um membro, eu só vou lá sentar. É assim? Isso aí nós somos iguais. Através da cruz de Cristo. Isso foi nivelado. Não está relacionado a uma classe social. Não está relacionado ao nosso tom de pele. Não está limitado se é brasileiro, português, angolano, indiano. É muito além. Foi o que Cristo fez por nós. Esses deuses ali, como eu mostrei, essa árvore, a pedra. Eu nem trouxe as imagens dos deuses que eu acho. Não vou fazer isso com os irmãos. Eu já vi, mas eles não poupá-los disso. Deixa a árvore lá, pelo menos é só uma árvore. Sabe? Esse é o seu chamado, Igreja do Jubileu, para testemunho de Cristo. Aqui, ali na esquina, no quarto ao lado, no seu trabalho, na sua escola, com as suas crianças. Muitas vezes nós temos razão, estamos no nosso direito. Sabe qual é o nosso direito? A cruz. Esse é o seu direito. Esse é o meu direito. E essa certamente é a nossa luta, para não dizer desafio diário. É todos os dias. Todos os dias nós temos esse desafio de sermos testemunhas de Cristo aonde Ele tem nos colocado. Eu estou na praia, estou de férias. Tá, irmão, você está na praia, está de férias. Então vai fazer tudo aquilo que você sabe que não é de acordo com alguém que é testemunha de Cristo, mas ninguém está vendo, então eu vou fazer. Não, nós somos testemunha aonde quer que o Senhor nos levar. Eu falei agora de ser testemunha em qualquer lugar. Eu lembro de um caso real, uma história real, de um testemunho real. Um moço, ele estava meio contrariado com algumas questões da igreja. Ele falou assim, então eu vou fugir para um lugar que ninguém me conhece. E a minha cidade no Brasil é muito famosa pela questão do carnaval, é muito forte. Eu sou da Bahia e é um dos carnavais muito conhecido, muito famoso, uma festa de rua muito famosa. E ele comprou sua passagem e foi para o carnaval da Bahia. Milhões de pessoas, milhões de turistas, ninguém ia saber, ninguém nunca ia saber que ele havia ido para um carnaval. Ele sabia que aquilo não condizia com a vida que ele tinha com Cristo, e ele foi. Enquanto ele estava lá, pulando, brincando, fazendo tudo que ele achou que ninguém nunca saberia, de um dos prédios foram jogados uma estratégia. Alguém pegou versículos bíblicos, colocou nos papelzinhos e jogou de lá de cima. Caiu um para ele. Os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra, vendo tudo. E aquela pessoa voltou arrependida para contar o testemunho.
Sabe, os olhos do Senhor estão testemunhando. Os olhos do Senhor estão para testemunhar. E os olhos do acusador estão para quê? Para testemunhar também. Para dar prova ali, olha, você fez. Você fez. Uma outra de um... É porque, como eu trabalho com aconselhamento, eu ouço muitas pessoas. E uma senhora me contou que ela foi convidada para ir num ciclo de oração. E ela falou assim, então vamos me preparar. Vou orar, vou jejuar, vou estar num período de jejum. Eu também gosto muito dessa questão do jejum, de separar tempo de jejum. Só que a irmã estava de jejum e esqueceu e comeu uma banana. Ela esqueceu e comeu uma banana. Aí foi lá para o local, para a visita que convidaram. Aí disse que a pessoa ficou endemoniada. A pessoa que eles foram ficou endemoniada. Aí ela foi para orar, né? Estava consagrando. Aí ela começou a orar e falou assim, mas você não está de jejum? Você comeu uma banana. Com banana ou sem banana, vai sair agora em nome de Jesus. Mas com banana ou sem banana? Sabe? Então a gente precisa literalmente, irmãos, nos posicionarmos. Ah, mas você é filho de Jesus. Ok, você é testemunha de Jesus. Ah, mas você fez tal coisa. Senhor, eu já pedi perdão. O Senhor já me perdoou. Eu sou sua testemunha. Como você está? Perfeito ou não sou? Qual é o seu chamado? É ser testemunha. Não, quando a minha vida estiver totalmente alinhada, sabe, pastor, aquele ministério que eu sei que o Senhor está me chamando para ele, mas quando eu resolver tal coisa, então eu venho. Ah, mas quando eu fizer tal coisa, quando eu me formar, mas o Senhor te chamou agora para ser testemunha. Ele não falou assim, quando você estiver pronto, não, tu morre e não vai. Não é verdade? Se a gente for esperar e dizer assim, mas eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, a gente não vai. É aquilo que o Senhor nos chamou, a ser testemunha. E não está, ele nunca falou assim, te chamei para ser preparado. Nos chamou para sermos testemunha. Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Esse é o seu chamado. Se o Senhor vai te levar daqui a alguns dias para alguma outra nação, te confesso que eu estou nesse momento perguntando, Senhor, onde é que eu vou agora? Tentei fugir, não deu jeito. Ele pegou bem jeitinho, não deu jeito. Aquilo que o Senhor te chama para fazer, meu irmão. Confia, entrega, apenas testemunha. E como essa mulher falou, com ou sem banana, sendo ou não o perfeito, sendo ou não o mais capacitado, mais habilitado, mais, sabe, o Senhor te chamou. Eu não sei quantos aqui já fizeram essa oração de entregando a vida a Jesus. Irmão, quando a gente entrega, sabe, algo que não é comum aqui em Portugal, graças a Deus, é a questão do assalto. E quando o bandido chega e fala assim, olha, mãos ao alto. Não tem o que fazer, você está desarmado. Então, se o Senhor te chamou, você desarme, apenas seja testemunha. Apenas seja testemunha. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Dentro dessa palavra de ser testemunha. Já agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui com os meus irmãos, os testemunhas de Cristo. E quero te desafiar, porque eu estou sendo desafiada. Eu só estou somente compartilhando os meus próprios desafios, que é ser testemunha de Cristo. Não é fácil. Não é fácil. Assim como não foi fácil para Jesus descer da sua glória, para Deus entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Se Ele fez, nós estávamos condenados à morte e hoje nós temos vida e a temos em abundância. E nós não podemos ser egoístas ao ponto de guardarmos esse testemunhar desse Deus tão perfeito, tão somente para nós. Que Ele te dê essa estratégia, meu irmão. Quer seja de atravessar para o próximo quarto, quer seja atravessar a rua, a cidade, o país, os oceanos. Eu não sei onde o Senhor vai te levar, onde Ele vai me levar. Mas seja testemunha. Não seja perfeito, seja testemunha.
mas eu caí tantas vezes. Que bom, né? Que você caiu tantas vezes. Porque o Senhor está sempre para nos levantar. Sempre para nos levantar. Vamos orar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Te louvamos, ó Pai, que o Senhor, lá na cruz, o Senhor fez uma obra perfeita, redentora. E hoje nós podemos, através da cruz de Cristo, entrarmos na Tua presença, apresentarmos as nossas vidas, ó Pai. E assim como o Senhor falou comigo, de ser testemunha e dar testemunho. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para estar compartilhando com os meus irmãos. Muito além do que mostrar fatos ou até mesmo dados a respeito das missões ali na Ásia. É sermos testemunhos aonde o Senhor tem nos plantado, Pai. Eu te peço, Senhor, continua falando conosco, continua falando aos nossos corações, Senhor. Nos dá as estratégias, nos dá palavras, Senhor. Que nós possamos a cada dia estarmos mais comprometidos em sermos testemunhas Tuas, Senhor. Aonde quer que o Senhor nos levar, Senhor. Quer seja na nossa Jerusalém, quer seja na Samaria, ou até mesmo os confins da terra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos testemunha do Teu grande e infinito amor, Senhor. É isso que eu oro nessa manhã, Senhor. E te peço, Senhor, testifica com cada um dos corações, ó Pai. E que o Senhor me traz ao coração, ó Pai, que os perdões que precisam ser liberados, essa pessoa que precisa ser perdoar, ou até mesmo se perdoar, que não se sente digna de ser uma testemunha de Cristo. Ah, Pai, fala com essa pessoa de uma forma tão particular, Senhor. Fala com ela, traz ao coração, traz essa convicção, Pai. Ah, Pai, Senhor, traz essa decisão, porque o perdão é uma decisão, Senhor. Não é um sentimento, não é nem mesmo uma escolha. Ah, Paizinho, traz-nos, Jesus. Nós oramos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui diante de vocês. Obrigado, professor, pastor. O Senhor nos abençoe. Pode sentar.